Olá, meus companheiros. Estamos aqui apostos para mais um momento de reflexão. Esse momento que para nós é um momento de alegria. Alegria porque são muitos os benefícios, os resultados positivos que têm sido gerados para muitas pessoas e isso nos deixa muito felizes. É muito bom contar com a presença de vocês aqui ao vivo e também lá depois no Instagram. Muitas pessoas também têm visto os vídeos lá no meu canal também do YouTube, momento de reflexão com Paulo Cruz. Enfim, a gente vai devagarzinho aumentando o alcance desse projeto e, como eu sempre falo, quero deixar assim, a minha profunda gratidão por muitos de vocês que estão colaborando com a divulgação desse projeto e, sem dúvida nenhuma, tem trazido assim benefícios tremendos, especialmente para mim, porque eu me sinto muito feliz de poder estar realizando esse projeto e estar contando com carinho, com apoio, suporte, as vibrações positivas de tantas pessoas especiais que estão praticamente todas as segundas-feiras aqui conosco e têm visto, né, como eu falei, as nossas reflexões nas outras plataformas. Então, para mim é uma grande alegria. Caso você esteja entrando pela primeira vez, nós pedimos para que separe um copinho com água, para que no final nós possamos bebê-la e contando com a magnetização que naturalmente é feita pelas forças que nos visitam, especialmente nesse dia. Acabei de fazer a minha preparação aqui antes de entrar ao vivo, pedindo para que todos vocês que estejam ouvindo as minhas palavras, a minha reflexão aqui, estejam ao vivo ou não, todos vocês possam ser envolvidas pelas vibrações que já fazem parte desse projeto. Eu tenho certeza que é algo muito forte, cada vez mais eu me certifico disso. Eu recentemente tive a informação de que um quantitativo imenso de irmãos que não estão mais aqui entre nós, irmãos desencarnados, também participam desse momento de reflexão. Eu fiquei muito feliz por saber isso, que além de beneficiar aqueles que estão ainda aqui encarnados, como nós costumamos dizer, esses amigos também, esses espíritos que já estão fora da matéria, eles também são alcançados por esse momento. Eu fiquei muito emocionado de saber isso e a gente segue em frente contando sempre com o apoio de vocês. Então vamos lá? Vamos fazer a nossa preparação, vamos agradecer a Deus por esse momento. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Esse momento que para nós é um momento que separamos para a gente estabelecer uma sintonia muito próxima, muito íntima com essas forças poderosas. Prestemos atenção na nossa respiração. Inspiremos bem devagar, bem profundamente. E soltemos o ar também pela boca ou pelo nariz, tanto faz. Percebendo como estamos sentados, onde estamos, com foco completo nesse momento. Vamos tentar acalmar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos assimilar o máximo as ideias, as reflexões que serão trazidas aqui. Mais uma respiração bem profunda. Solta bem devagar.
Então vamos dar início ao desenvolvimento do tema da noite. Esse tema que, sem dúvida nenhuma, é um tema que praticamente toca todos nós. Ciúme, um sentimento complexo. Não tem como nós não nos vermos, de alguma forma, vinculados a esse tema. Até porque esse sentimento ele é muito comum a todos nós, né? Se não somos nós que sentimos ou já sentimos alguma vez ciúme, nós podemos também alguma vez termos sido os provocadores desse ciúme em uma outra pessoa, né? Então, geralmente, o ciúme ele é visto assim num aspecto negativo, né? Em qualquer tipo de relacionamento que a gente possa ter, é muito pouco provável que não vá acontecer episódios de ciúme, né? Não necessariamente entre casais, que é o mais comum e é o que geralmente surge aos nossos olhos de uma maneira mais intensa, mais efetiva, né? Mas, como ele fala, o relacionamento, qualquer que seja o relacionamento interpessoal, esse sentimento ele pode surgir e pode gerar grandes danos, grandes malefícios, né? Então, por exemplo, existem casos de ciúme entre pais e filhos, por exemplo, né? Conheci uma pessoa que ela morria de ciúme da filha com o pai, com o marido, no caso, né? E era uma coisa, até certo ponto, desequilibrante, até mesmo patológica. Uma filha, né, de 4, 5 anos. E ela estabelecia uma vinculação, um ciúme naquela relação do pai com a filha, uma coisa assim incrível, né? Existe também ciúme entre irmãos. Isso é muito comum também, né? Quem tem 2, 3, 4 irmãos sabe muito bem o que eu estou falando. Até porque muitas vezes esse ciúme que existe entre irmãos, ele inconscientemente, inadvertidamente, ele é causado até mesmo pelos próprios pais. Quando há uma preferência não direta, mas às vezes velada, mas que é perfeitamente perceptível por aquela criança em relação ao seu irmão. Então não é raro nós termos episódios graves até de ciúme entre irmãos. E eu repito, muitas vezes são os pais os responsáveis pelo estabelecimento desse processo entre irmãos, pela invigilância no trato, né? Porque muitas vezes há em 3, 4 filhos, tem aquele que talvez seja, não digo predileto, mas que por motivos variados atraia mais atenção, enfim, os motivos são variados, a gente sabe disso. Ciúme entre amigos, muito comum, não é verdade? Aqueles amigos que, enfim, não querem muitas vezes dividir o seu amigo com outros, né? Então, isso é uma coisa, infelizmente, muito comum. Poxa, você ligou para ele, não ligou para mim. Poxa, você foi passear com ele, poxa, nem me ligou. Pô, você tá toda hora, você só sai com ele o tempo todo. Ou seja, é mais comum do que a gente possa imaginar, né, gente? No trabalho, né? No ambiente de trabalho, isso também pode acontecer muitas vezes, né? Muitas vezes. Ou seja, então é um sentimento que ele está presente onde haja uma relação interpessoal, uma relação entre pessoas. Ele vai estar sempre presente, né? Uma das causas que levam as pessoas a desenvolverem esse sentimento, ou apresentarem esse sentimento, mas são as mais variadas possíveis, né? Mas nas minhas pesquisas, como eu gosto sempre de fazer
antes de preparar aqui o que nós vamos falar, geralmente existem três causas que são básicas no surgimento do ciúme: a insegurança do indivíduo, a falta de autoconfiança e a baixa autoestima. Existem outros, claro, mas basicamente um número significativo de casos tem como causa um ou então dois ou os três, esses três itens que eu citei aqui agora, né? Então, eu também fazendo a pesquisa, houve algumas correntes psicológicas definem dois tipos de ciúme: o ciúme chamado normal ou saudável e o ciúme chamado patológico, né? Aquele doentio, né? Então, aqueles que defendem que há um ciúme saudável, né, são aqueles que acham que esse ciúme ele possa ser decorrente de uma vontade de cuidar, de ter um zelo maior, né? Ou então alguma coisa que esteja ameaçando o equilíbrio, a estrutura daquele relacionamento, né? Então, ele muitas vezes ele é considerável até saudável porque faz com que um ou outro ou ambos dentro daquela relação percebam a importância que tem da manutenção do estado de confiança um para com o outro, né? Interessante essa visão, né? Mas para que ele seja considerado normal ou saudável, né, ele não extrapola determinados limites. Então, muitas vezes, a manifestação desse tipo de ciúme, ela não é nem mesmo exteriorizada. A pessoa guarda aquilo, se incomoda, mas ele não exterioriza, porque ele entende que ele mantém a confiança naquela pessoa, não há um abalo na confiança que ele tem naquela pessoa. Agora, é claro que o grande problema é quando esse estado ele extrapola, como eu falei, os limites do que é aceitável, sem dúvida nenhuma, né? Então aí que eles chamam o ciúme, eles denominam ciúme patológico, aquele que é o doentio, né? Que muitas vezes é fruto de uma obsessão de posse, né? O indivíduo acha que é dono, né, daquela pessoa, daquela relação, né? E, obviamente, isso vai gerar muitos desentendimentos, muitas brigas, né? Chega até mesmo a atentar contra a integridade física, né, de uma das pessoas ou de ambas, né? Como no caso, muitas vezes, em que esse ciúme ele chega às raias da loucura e leva uma das partes a mesmo cometer um homicídio, né? Teve recentemente um caso terrível que aconteceu aqui no Rio de Janeiro por causa de ciúme, uma mulher que tinha se separado do marido, né? E ele não admitia ter sido preterido, ter sido abandonado, né? E ele era uma pessoa muito ciumenta. Então ele cometeu o homicídio e em seguida ele cometeu um suicídio. Então é um estado de tal forma patológico que, sem dúvida nenhuma, vai muitas vezes fazer com que as pessoas que tenham esses rompantes, elas até mesmo depois elas vão se arrepender profundamente das atitudes que elas tiveram, porque elas ficam de tal forma desorientadas, totalmente descontroladas, que elas podem cometer atos pelos quais depois vão se arrepender tremendamente, né? Mas é complicado porque existem problemas, todos nós temos nossos conflitos, temos nossas dificuldades internas, né? Muitas inconscientes. Então,
episódios constantes de ciúme dentro de qualquer relação, isso vai levar, especialmente numa relação marital, uma relação entre pessoas no nível afetivo, como marido e mulher, enfim, qualquer tipo de casal, vai levar a um desgaste natural, porque é uma tensão, é um mecanismo que gera um impacto muito negativo e que muito provavelmente vai levar aquela relação a um fim, né? A um afastamento das partes. E o grande problema é que aquela pessoa que foi talvez a geradora de todo o problema, que é o ciumento doentio, patológico, ele ou ela, enfim, essa pessoa vai se relacionar com uma outra e muito provavelmente vai seguir mantendo o mesmo padrão de comportamento. Então, na verdade, esse distúrbio, ele permanece, ele faz parte daquela pessoa. Então, é óbvio que chegando a esse nível, é urgente que essa pessoa procure um atendimento terapêutico com a máxima urgência. Até porque é um estado que o faz extremamente infeliz, óbvio, né? Porque ele sabe que muitas vezes ele sabe que aquela postura não é uma postura que ele quer, mas é algo que ele não consegue controlar e que acaba gerando muitos danos, muitos prejuízos, como nós falamos aqui, né? Então eu ouvi um site aqui bem interessante em que eles listaram alguns sinais, né? Que é até bom para que todos nós, como eu falei, todos nós não estamos isentos de ter ciúme. É uma coisa até muito normal, muito natural. O grande problema, repito, é quando há uma extrapolação desse sentimento. Então ele chama atenção para alguns sinais. Por exemplo, compulsão de ver mensagens no celular da outra pessoa, quando muitas vezes a pessoa exige a senha, né? Ou seja, esse tipo de perseguição, até mesmo, por exemplo, segue a pessoa na rua até o trabalho, muitas vezes aparece até no trabalho, né? Assim, de surpresa, ou seja, uma série de situações constrangedoras. Um outro sinal interessante, aquelas pessoas que querem estar o tempo todo do lado do seu parceiro, da sua parceira, né? Ou seja, o indivíduo que sofre esse assédio, vamos dizer assim, né? Ele não tem a sua privacidade, não consegue ter o seu momento de querer estar sozinho, porque aquele seu parceiro, parceira, está toda hora querendo estar ao lado, sufocando, querendo saber tudo que está pensando, que está falando, o que está fazendo. Da mesma forma como ele fala aqui, aquelas pessoas que estão todo o tempo ligando. Hoje em dia também muito WhatsApp, né? Onde você está, com quem que você está, o que você está fazendo, né? Então é uma necessidade, né, que essas pessoas têm de exercer um controle, de exercer um poder, como se aquela outra pessoa fosse sua propriedade, né? Então a gente sabe que existem, como eu falei, problemas psicológicos, né? Pendências psicológicas, às vezes graves, né? Que tem relação, como eu falei ali em cima, muitas vezes com a baixa autoestima, né? A falta de confiança em si, entre outras coisas. Então eu repito, né? Se de alguma maneira nós, através do esforço que precisamos fazer o tempo todo de nos autoconhecermos, se eu na minha relação, eu entendo que a minha postura está sendo uma postura sufocante, se eu não estou conseguindo me controlar em relação a esse tipo de conduta, né? A minha companheira não tá longe dos meus olhos e na minha cabeça vem sempre poxa, o que ela deve estar fazendo? Pô, será que ela isso? Será que ela aquilo? Ou seja, isso cria um estado patológico tremendamente nocivo,
né? Então, se algum de nós que estamos ouvindo aqui estamos passando por algo semelhante, ou nós somos os portadores desse sentimento, ou o nosso companheiro ou companheira está passando por isso, muito diálogo, vamos conversar bastante e entender que estamos precisando, quando eu falo estamos, né, estamos precisando de tratamento, né? Eu sei que, poxa, um dia desse eu falo muito porque eu sou um fã incondicional da psicologia, né, da terapia. Então acho que é maravilhoso os resultados que são advindos de sessões de terapia quando feitas por profissionais gabaritados. Sou fã incondicional. Aí um dia desse uma pessoa falou: pô, Paulo, mas é muito caro. Eu entendo que muitas vezes pode ser muito caro, mas existem boas opções. Quem tiver interesse depois me chama no privado. Tem boas opções, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, opções a preços, né, populares, são trabalhos muito interessantes que são feitos e que proporcionam grandes benefícios para muitas pessoas. Mas não há jeito, né? Não tem outra saída. Nós necessitamos exercer esse autocontrole. Enquanto nós conseguimos fazer isso, porque tem algumas situações que nós conseguimos, porque nós conseguimos identificar, pelo menos, que estamos tendo episódios graves de ciúme, né? Então, se a gente consegue identificar isso, vamos tentar diminuir controlar pelo menos essa reação que a gente tem. Se chegar no nível em que a coisa está realmente levando aquela relação para um desfecho desfavorável, aí se realmente há a vontade de manter aquele quadro, aquele estado, aquela relação, então tudo que tiver ao nosso alcance precisa ser feito. Até porque muitas vezes é uma patologia e, como eu estava falando, ela pode chegar a episódios muito graves, né? E nós temos visto, especialmente nos dias atuais, em que vários casos de misoginia, de violência contra a mulher têm saltado aos nossos olhos através da mídia, até pela facilidade da comunicação e pela coragem que hoje muitas mulheres têm de se expor, enfim, de expor a sua intimidade, os casos de violência que têm sofrido. Nós vemos que algumas vezes os desfechos eles são muito complicados, eles são muito tristes muitas vezes, tá, gente? Então eu peguei uma mensagem aqui do Minutos de Sabedoria. Ela até tem a palavra ciúme aqui, mas é uma conclamação a todos vocês, um ânimo, né, que o Pastorino nos exorta aqui na mensagem 116. Ele fala o seguinte: tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda, mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Então achei bem bacana essa mensagem, que tem alguma, se não muita relação com o nosso tema de hoje. E eu achei legal quando ele fala para que nós tenhamos fortaleza de ânimo, né? Para a gente resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Até porque a gente sabe que a nossa estrada, a nossa vida, ela não é um mar de rosas. Muitas vezes nós teremos sim momentos de muita alegria, momentos de muita felicidade, mas em contrapartida nós vamos encontrar também instantes em que vamos ser defrontados por muita dor, por muito sofrimento. Então ele chama atenção para que nós sejamos fortes, tenhamos ânimo, até porque
nós sabemos que as dificuldades pelas quais passamos aqui, elas podem ser grandes mestras para nós. Elas podem estar nos ensinando, ou pelo menos sinalizando para nós, algumas pendências, algumas necessidades que nós temos para que possamos seguir em frente nesse processo de evolução espiritual a que todos nós estamos vinculados. Depois ele chega e fala que para a gente não dar ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Isso é interessante. Quantas vezes nós não desenvolvemos processos de ciúme em função de algo que foi falado por uma terceira pessoa? Né? Quantas vezes uma calúnia ou uma atitude de inveja leva uma terceira pessoa a interferir na nossa relação? E se nós não tivermos o devido cuidado, nós podemos estabelecer um processo de ciúme que pode até mesmo impactar de maneira indelével aquela relação, a nossa relação. Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque infelizmente existem muitas pessoas invejosas. Então, se nós estamos num relacionamento equilibrado, num relacionamento harmônico, amoroso, infelizmente, até a nível inconsciente, algumas pessoas vão ficar incomodadas. Então, pode ser que elas acabem com alguma atitude, não necessariamente uma palavra, pode ser uma atitude, ela pode comprometer aquele equilíbrio desde que nós demos a devida condição. Então, se eu tenho plena confiança na pessoa com a qual eu me relaciono, nada vai chegar e vai me abalar. E se por acaso alguma desconfiança chegar até mim em relação a ela, vamos procurar a essa pessoa e vamos conversar. Vem cá, olha, está acontecendo isso. Isso procede, isso não é. Porque a pior coisa é nós guardarmos, ficarmos com aquela desconfiança e ficar conjecturando coisas, elaborando os pensamentos. Quando a gente vai ver, a gente está totalmente envolvido por algo que não tem nada a ver. E ele finaliza dizendo que nós precisamos ter confiança em Deus. Confiança em Deus. Para que a gente possa efetivamente superar os nossos obstáculos. Porque quando nós estamos sintonizados com esse poder supremo, com essa força maior do universo, quando a nossa atitude é toda voltada para fazer o bem, para estabelecer a harmonia onde quer que nós estejamos, se o nosso esforço é constante nesse sentido, mesmo que nós não consigamos, a princípio, estabelecer esse estado onde quer que nós estejamos, nós estaremos em sintonia íntima com essa força maior. Então, a ajuda vai chegar. Nós estaremos sempre suscetíveis a receber essas vibrações poderosas desses amigos espirituais que são enviados por Deus para nos orientar, para nos inspirar. Tá bom, gente? Então, eu quero agora que vocês fechem os olhos de vocês. Nós vamos fazer a nossa harmonização. Fechem os olhos. Muito provavelmente, alguns de nós, nesse momento, podemos estar passando por uma situação que seja provocada por um estado de ciúme. Talvez nós mesmos estejamos tendo dificuldades de controlar esse sentimento em relação a alguém que nós queremos bem, no fundo, mas que não estamos sabendo lidar com essa manifestação que tanto nos faz mal. Então, nesse momento, mesmo que não seja o caso de vocês, que assim eu espero, de olhos fechados, nós vamos imaginar uma luz poderosa
que vai descer no topo da nossa cabeça e vai fazer uma desobstrução dos nossos centros de força, os chamados chakras. Essa luz penetra através do topo da nossa cabeça, o chamado chakra coronário. E nós vamos pedir para que essa luz ela se concentre no meio do nosso peito, na altura do coração, onde se encontra o centro de força cardíaco, de onde partem todas as vibrações de amor que nós queremos para nós e para aqueles com os quais nós convivemos. Que sintamos a força poderosa que toma conta especialmente desse centro de força, desse chakra, amenizando toda e qualquer dificuldade que tenhamos no campo afetivo com aquelas pessoas com as quais convivemos. Que imaginemos uma luz verde a envolver o nosso coração. E extremamente agradecidos por essa bênção que estamos recebendo nesse momento. Que retornemos, abramos nossos olhos e agradeçamos sempre a Deus por tudo que nós recebemos nessa vida. Muito obrigado. Muito bom. Vamos tomar nossa água. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Como sempre eu peço, divulguem o nosso projeto. Quem ainda não se inscreveu lá no YouTube, no meu canal, inscrevam-se. E eu espero que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muita força e de muita confiança em Deus. Tá bom? Então, na próxima segunda-feira estamos de volta aqui no nosso momento de reflexão.